Olá pessoal, sou Reis Moraes, criador do canal MMM Brasil. Gente, eu venho através deste canal postar um vídeo que eu achei muito importante e resolvi colocar no meu canal, que fala sobre a regulamentação do Bitcoin no nosso país. Sabemos o quanto essa moeda é poderosa, o quanto essa moeda está transformando vidas através da nossa comunidade. Então resolvi postar esse vídeo para que as pessoas percebam que existe uma grande importância do nosso país em estar regulamentando essa moeda. Como em outros países não querem estar trabalhando com a moeda, né? O nosso país já está pensando de forma diferente, assim como o Japão também, que está aderindo à aceitação do Bitcoin. O presidente da Rússia realizou aí uma entrevista onde disse também que quer estar regulamentando o Bitcoin no seu país. E através da nossa comunidade MMM Brasil, você vai perceber que você tem grandes possibilidades de aumentar sua renda mensal e trazer melhorias financeiras para a sua casa. Muitas pessoas, milhões e milhões de pessoas estão sendo ajudadas através da MMM Brasil. Eu vou estar postando aqui mais para frente o que é esta comunidade, como ela funciona, mas eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link da página MMM Brasil para que você leia e conheça o que é essa comunidade. Desde já posso adiantar a vocês que a MMM Brasil foi a melhor coisa do qual eu venho fazer parte. Pessoal, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, compartilhassem esse vídeo para outras pessoas tomarem conhecimento da importância que é o Bitcoin. Como eu venho dizendo, ele está mudando vidas e você pode mudar a sua vida também. Então deixe um like, se inscreva no meu canal e não deixe de clicar no sininho para que você receba notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando. O próximo vídeo que eu vou estar colocando neste canal vai ser o vídeo ensinando como você faz para fazer parte da MMM Brasil e como você faz para iniciar o seu primeiro passo na MMM Brasil. É isso aí, gente. Bom vídeo para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, olhem com uma análise diferenciada e aproveite o vídeo para que vocês aprendam o quanto é importante estar por dentro dessa moeda. Rossello Lopes, presidente da CoinBR. Informo que o senhor Rodrigues Brito, advogado que representa o IDEIC na audiência pública do dia de hoje, enviou-nos pela manhã e-mail justificando sua ausência em função de ter sido designado em última hora para fazer uma sustentação oral em audiência no STJ, agendada para este mesmo dia e horário. Traço do julgamento de ação coletiva impetrado em 1993, onde tenta-se preservar direitos dos consumidores postos em xeque pelos bancos. Pede na mesma mensagem desculpas pela ausência e coloca-se à disposição para contribuir para o debate em outra oportunidade. Para o melhor andamento dos trabalhos, esclareço que adotamos os seguintes procedimentos. Cada convidado disporá de até 20 minutos para a sua exposição. Durante suas falas, os convidados não poderão ser aparteados e deverão limitar-se ao tema em debate. Findas as apresentações, considerei a palavra primeiramente ao relator deputado Expedito Neto, em seguida aos deputados inscritos para o debate. Ao interpelar os convidados, os parlamentares só poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo os convidados o mesmo tempo para a resposta. Por último, considerei a palavra aos não membros inscritos para o debate. Dando início à audiência, concedo a palavra por 20 minutos ao senhor Antônio Carlos Ferreira de Souza, diretor de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Deputado Lucas, senhores deputados, senhoras e senhores, primeiro queria agradecer pelo convite para discutir um tema tão importante. Já tivemos no passado discutindo esse mesmo tema, acho que na Comissão de Defesa do Consumidor, agora aqui nessa comissão especial, para dar encaminhamento, discutir aspectos de risco, de normatização, enfim, entender um pouco melhor esse mercado
E, por essa razão, imagino que o COAF tenha sido chamado para falar dos aspectos relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro. Bom, queria fazer um rapidíssimo comentário sobre a atividade do COAF, à medida que essa sessão também está sendo transmitida ao vivo, né, acho que pela internet, e acho que seria interessante as pessoas que não têm conhecimento muito diário da atividade do COAF também saibam exatamente as competências para as quais nós estamos designados. O COAF foi criado pela Lei 9.613, em 98. Junto, essa mesma lei tipificou o crime de lavagem de dinheiro, criou o COAF e deu outras providências no campo do processo penal relacionado ao crime de lavagem de dinheiro. Na criação do COAF foi estabelecido duas funções primordiais. Uma, que é da inteligência financeira, que é de receber informações dos setores obrigados, e uma outra de supervisão, que é supervisionar setores que não têm no ordenamento jurídico brasileiro órgãos genuinamente definidos como supervisores. Quais são os setores hoje que têm órgão regulador próprio, né? O mais conhecido, os bancos, né? Banco Central regulador, o COAF não entra nesse aspecto. Mas existem outros setores que não têm órgão regulador. Factories, por exemplo, fomento mercantil, não tem órgão regulador, o COAF regula apenas em matéria de lavagem de dinheiro. E aqui, já um aspecto importante, que o COAF não tem a competência de regular nenhuma atividade econômica. Quando regula, é apenas para os critérios de lavagem de dinheiro. Essa mesma lei criou algumas obrigações para esses setores obrigados, que é de ter política de prevenção à lavagem de dinheiro, manter registro dos seus clientes, cadastro, conhecer o seu cliente, registro das operações e comunicar essas operações suspeitas ou em espécie para o COAF. Bom, atualmente, você tem diversos supervisores designados. O COAF regula esses que não têm regulador próprio, mas nós temos aí também a SEAI do Ministério da Fazenda, que regula a questão dos jogos, você tem CVM como regulador do mercado de capitais, Banco Central com todo o sistema bancário, a ANS com seguros especialistas dos planos de saúde, DPF com transportes de valores, e aí vai, SUSEP com seguros, vários setores que estão relacionados. E alguns que a lei traz que ainda está em fase de regulamentação, tipo bens de alto valor de origem animal, os próprios facilitadores de pagamento que foram incluídos numa lei própria, até objeto dessa sessão, foi criada numa lei própria sobre a batuta do Banco Central e aí diversos outros setores. Os dois principais tipos de ocorrência que o COAF recebe, à medida que os setores identificam operações nas suas relações de negócio que saem da sua normalidade, devem comunicar ao COAF. E como são essas comunicações? Existem dois tipos. A comunicação suspeita, que é quando sai da normalidade e aí você tem que ter uma diligência, conhecer o mérito da suspeição e é comunicado ao COAF, e as movimentações em espécie, que cada setor tem a definição do seu valor. No sistema bancário, esse valor atualmente é R$100 mil, então todo saque ou depósito igual ou superior a R$100 mil é comunicado ao COAF, e agora em janeiro de 2018 esse valor passará a ser R$50 mil. E aí cada setor desse tem um valor em espécie. E a operação suspeita ela tem um caráter mais subjetivo. O COAF recebe por ano cerca de 1,5 milhão de ocorrências, e o estoque de comunicações recebidas nesses quase 20 anos de existência do COAF, da ordem de um pouco mais de 13 milhões de ocorrências. Recebemos aí por volta de 5 mil, 6 mil ocorrências por dia para análise no nosso processo de trabalho. A partir dessa análise, dessas comunicações, quando o COAF consolida uma visão de atipicidade, de suspeição, ele consolida essas informações dos relatórios de inteligência e comunica isso para a polícia e para o Ministério Público, que aí sim tem a competência legal de investigar essas operações com um pouco mais de profundidade. A gente elabora por ano um pouco mais de 5 mil relatórios, 5.600 relatórios, e ao longo também desse mesmo período, quase 20 anos, a gente já fez mais de 30 mil relatórios de inteligência. Cada relatório desse pode ter uma comunicação, várias comunicações, com um alvo, com uma pessoa envolvida ou várias pessoas envolvidas.
E nem todas as pessoas que estão envolvidas em relatórios de inteligência cometeram crime, né? De novo, são situações de alerta que vão ser levadas às autoridades para aí sim, no processo de investigação, possa olhar com um pouco mais de detalhe o que vem acontecendo. Os nossos principais interlocutores, né, demandantes, Polícia Federal e Ministério Público, são esses os que a gente mais se relaciona, tanto a gente mandando de ofício, espontaneamente, como também eles solicitando para nós informações dentro das investigações tradicionais deles. Nessa rede de interlocução, também contamos com as unidades de inteligência do tipo COAF, que existe no mundo inteiro, para troca de informações de inteligência. Então, determinada operação aqui ou investigação que está em curso no Brasil, nós podemos consultar cerca de 150, 145 unidades de inteligência pelo mundo afora, para ver se nesses países tem ou não alguma coisa relacionada com essas pessoas. Esse fluxo também a gente faz cerca de 300 intercâmbios por ano com esses países, aí em todo lugar do mundo. Bom, uma outra coisa importante é a função de supervisão. Eu disse que o COAF tem esses setores, quando não tem órgão regulador próprio, ele regula em matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. Atualmente, os principais setores são bens de alto valor, as empresas de factoring, joias, que são os mais importantes. Nós temos no cadastro do COAF cadastrado cerca de 24 mil pessoas obrigadas desses setores. E estimamos que tem ainda mais um universo, estimamos com base em informações da Classificação Nacional da Atividade Econômica da Receita Federal, que só desses setores ainda existe mais de cerca de 130 mil, um pouco mais de 130 mil a ser cadastrados no COAF, que aí requer uma abordagem, uma identificação um pouco mais acurada, para saber se são de fato setores obrigados, e aí cadastrados no COAF para que sejam sujeitos a esse esforço do país de enfrentamento ao crime, com esses setores como colaboradores. Nós abrimos, esses mesmos setores têm aquelas obrigações, né, de cadastrar, manter cadastro dos seus clientes, registro das operações e comunicar ao COAF. Quando eles não cumprem essas regras de prevenção, esses setores regulados pelo COAF, assim como os outros, eles estão sujeitos a penalidades pela lei de lavagem, pela lei 9.603, no artigo 12. E quais são essas penalidades? Que vão de advertência até multa pecuniária de 20 milhões. Né? Bom, o COAF abriu, até 2017, um pouco mais de 3 mil procedimentos de averiguações preliminares relacionadas a esses setores, tendo derivado, né, sendo se transformado em processo administrativo punitivo, quase 400 dessas averiguações. E indo a julgamento, cerca de 250 processos desses. Historicamente, né, nesse contexto, o COAF já aplicou multas da ordem do montante de em torno de 7 milhões de reais para esses setores. Bom, vindo para a questão objetiva aqui da sessão, essa é só uma pequena introdução, já indo para a questão das moedas virtuais, eu quero apenas colocar em pauta, eu sei que já passou aqui também, já passaram outras pessoas que também trabalham com foco nesse tema, no mesmo mecanismo, Banco Central, Receita Federal, que também compõe a delegação brasileira, que tem discussões continuadas no GAFI, que é o Grupo de Ação Financeira, que trata das diretivas internacionais para fins de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, eu vou dizer de alguns pontos elencados por uma análise do GAFI relacionados às moedas virtuais, mas também se aplica a qualquer outro setor. E nessa ele fez um estudo, tem um relatório, temos aí o nosso assessor da área internacional, depois pode passar esse relatório do GAFI, que contempla uma análise dessa matéria, e que ele chama a atenção para algumas questões de risco de PLD. E ele o faz para todos os setores, especialmente esses mais novos. Então, quais as preocupações que o GAFI apontou? Primeiro, a questão do anonimato, né? O sistema de moedas virtuais, ele trata, numa lógica de contrapartes, né? De quem está comprando e quem está vendendo, com a segurança do anonimato, né? E isso, para a PLD, é um desafio, né? É preciso que o PLD, a política de prevenção à lavagem de dinheiro no mundo inteiro, ela parte da premissa que os clientes têm que ser identificados. Essa é uma premissa importante. Então, essa questão do anonimato é um desafio que, nessas discussões, o mundo inteiro vem tratando nessas questões das moedas virtuais. E aí já está inserindo a limitação da identificação das contrapartes, porque
porque nós temos um modelo de supervisão hoje, de identificação todo físico, todo material. E agora nós estamos falando de algoritmos, de chaves, de controle, essa coisa toda. Então, é preciso aqui dialogar sobre uma nova perspectiva de identificação dessas contrapartes e, sobretudo, da identificação do estoque e fluxo dessas transações. Você já tem mecanismos hoje que trabalham isso, né? O próprio Rossello aqui é de um instrumento desse, né, que controla essas transações. Então, é preciso estar atento a como que o Estado vai estar protegido, vai estar seguro, com transparência, para ter visão em tempo hábil dessas transações. E aí, o GAFI aponta a falta de clareza nas responsabilidades de supervisão, né, da fiscalização objetiva, e aí essa sessão, ela reflete isso. Nós estamos aqui para discutir um encaminhamento dessa questão, a definição objetiva, no caso da supervisão, vou falar um pouquinho mais adiante. É preciso evoluir na transparência, né, à medida que nós estamos trabalhando em conceitos de anonimato, de conceitos virtuais, de chaves, né, de controle de fluxo de chaves ou protocolos que envolve, que existem para troca de informações, mas, sobretudo, para troca de riqueza, né? E aí nós estamos falando do ambiente interno, mas também estamos falando das preocupações de fluxos transnacionais. Nós precisamos assegurar que isso tenha controle a qualquer tempo, né? Quer para fins de monitoramento, de prudência, de segurança para o consumidor, o cliente da operação, quer para a segurança do Estado, numa possibilidade de identificação de mau uso, né, ou de uso pelo crime organizado de um instrumento desse, o Estado ter força de identificação, ter condições de identificação, de bloqueio e de recuperação dos ativos ali relacionados. Eu levantei rapidamente, eu sei que também isso já foi discutido aqui, alguns países, como é que eles estão tratando, mas só para jogar à luz a discussão, porque, na verdade, o que eu percebi é o seguinte: o mundo inteiro está discutindo isso, provavelmente de 2013 para cá, tem se intensificado essas discussões, e cada um está num estágio. A China, semana passada, proibiu, né, de forma absoluta, né, literal, o uso, né, o uso ou transação de qualquer tipo de negócio com Bitcoin, moedas virtuais, ele cita Bitcoin no caso, assim como a Rússia também tem apontado resistência, e do outro lado você tem vários outros países que têm trabalhado uma regulamentação para isso, Canadá, Estados Unidos, Japão, né, que saiu uma lei própria para isso. Então você tem os extremos e tem alguns outros países que estão enfrentando a discussão, nós estamos nesse estágio, enfrentando a discussão e tentando identificar um caminho para a tomada de decisão sobre regulamentar ou não, e é esse o trabalho que o Brasil vem fazendo. Mas esse levantamento ele aponta que não é uma discussão que está superada no mundo inteiro, que se tem uma clareza absoluta de que caminho a seguir e qual que é o modelo. O que se tem é que todos os países estão seguindo as mesmas regras de prudência, com as recomendações do GAFI, com as recomendações de cunho tributário, para a recomendação do que envolve o direito do consumidor, e está tentando enfrentar a questão, mas sem desprezar que isso é uma nova ferramenta, um novo modelo de negócio, como tal, tem que ser visto também como possibilidade pelos países que estão tratando a matéria. Bom, na proposta de alteração, né, que é o PL 2303, eu vi lá os artigos, dei uma lidinha nos artigos que tem aqui a pretensão de se modificar, e aqui já aponta um encaminhamento que é de se incluir na Lei 12.865 de 2013, que é a lei que regula os facilitadores de pagamento, as moedas virtuais como arranjo de pagamento, ou como facilitadores de pagamento, o que me parece, numa primeira olhada, muito pertinente, faz todo sentido, discutimos isso até na sessão que tivemos na Comissão de Direito do Consumidor. Eu faria só uma observação em relação ao que está no texto aqui, em sendo esse o encaminhamento decidido ao final dessas discussões todas, é que talvez a mudança na 865 precise também alterar um outro dispositivo lá. Porque, ao regular dessa maneira que a gente coloca, a gente está colocando que é como arranjo, a lei já define que essa é uma competência do Banco Central, né, de definir e de regular os arranjos de pagamento, está lá definido na Lei 865, só que tem um parágrafo lá que ele precisa ser visto, que é o parágrafo 4º do artigo 6º,
que é o que define, quer dizer, ao jogar o facilitador para lá, como competência originária do Banco Central, ao mesmo tempo ele diz, olha, a instituição supervisora ela vai poder fazer uma análise daquilo que ela considera arranjo ou não. E os demais vão ficar no mercado. Mas se vai ficar nos demais, quem que vai cuidar desses demais? Então, esse parágrafo eu entendo que ele tem que ser tratado como análise de risco. Quem regula, quem supervisiona, define o universo que vai supervisionar até o limite da supervisão que ele vai aplicar. Mas não dá para deixar uma parte de fora, porque isso vai cair no artigo 14 da Lei 9.603, que imputa ao COAF a regulação dos setores que não têm órgão regulador próprio, ou seja, o restante. E, nesse caso, se é esse o encaminhamento da discussão aqui, está definindo que tem um regulador próprio. Então, esse parágrafo lá, ele compromete esse critério no todo. Se é o determinado regulador, ele tem que regular toda a atividade, inclusive a matéria de prevenção à lavagem de dinheiro. E define nos critérios de risco qual é o modelo de supervisão que ele vai adotar para o nível de risco que ele estiver absorvendo. Eu imagino que essa discussão desse encaminhamento, mais adiante, faz parte da liturgia aqui, do rito, né, das discussões. Devemos ser ouvidos novamente na hora da discussão mais de formulação legal, junto com o Banco Central, mas essa é uma posição que o COAF já manifesta que poderia ser um aprimoramento nesse encaminhamento aqui. Se é arranjo, já definir que é o arranjo, e o supervisor define o nível de risco que ele vai atuar para qualquer um, e não ele ter a faculdade de separar. Depois da decisão aqui de que é dele, de que ele separa uma parte e a outra fica para outro, que no final vai dar na 9.603 e acaba imputando ao COAF, que não tem nenhuma familiaridade com supervisão, ele só faz de forma subsidiária. Atualmente, por exemplo, você na lei de facilitadores, é de 2013, mas nós não temos ainda nenhum facilitador credenciado. É preciso que credencie esses facilitadores, inclusive as virtuais, quando se for essa decisão, mas de forma absoluta e plena. E a supervisão, obviamente, nós estamos falando de um mercado novo, imagina-se que a supervisão para o mercado novo também seja proporcional às inovações de mercado. E esperamos também ser convidados lá na hora da formulação legislativa para opinar sobre isso. Queria também apresentar, deputado Lucas, o Brasil ele antecipou um pouco essa discussão, né, quer pela a sua representação lá, ele representa o Brasil no GAFI, né, nesse grupo de ação financeira, que trata essas questões de risco de lavagem, para lavagem de dinheiro, e também o Brasil instituiu, isso em 2004, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e à Corrupção. E na ENCLA, a Estratégia Nacional do ano passado, se definiu como ação estratégica do Estado exatamente a discussão sobre esse tema de moedas virtuais. Então, tem uma meta, a meta 8 desse ano, inclusive ela vem sendo executada, tem um grupo dedicado a isso, que discute isso o ano inteiro, e na plenária de novembro se apresenta em plenário, e aí de lá se discute se faz projeto de lei específico, se amplia a discussão sobre supervisão, se faz o diagnóstico de que tipo de negócio é esse, enfim, sai um produto que pode ser usado como um apoio, um reforço aos esforços aqui da comissão. E, geralmente, essas questões mais legislativas, ao final até, a ENCRA ela se depara com uma condição assim, vamos propor algum projeto de lei sobre alguma matéria. Nesse caso, nós já estamos com o projeto de lei em discussão. Então, me parece que é um casamento de possibilidades que pode ser discutido também. E essa ação ela está em plena discussão. Tem agora, dia 21, inclusive, um workshop marcado desse grupo, que está discutindo essa questão, exatamente para ouvir gente dos Estados Unidos, gente de outros países, autoridades aqui brasileiras. É preciso ouvir os investigadores, né, para ver que tipo de ilícitos estão encontrando com o uso desse tipo de negócio, se está ocorrendo ou não, as dificuldades, o Ministério Público, a polícia, porque isso enriquece o debate e aí a gente tem uma condição melhor de trato da questão. Bom, essas seriam minhas primeiras considerações, de forma que estou à disposição para os debates aí subsequentes. Obrigado. Tá? Muito obrigado, senhor Antônio Carlos Ferreira Souza, diretor de Inteligência Financeira do COAF. Concedo agora a palavra por 20 minutos ao senhor Jorge Alexandre Casara, representante da CVM.
Deputado Lucas, agradeço em nome da CVM a oportunidade, o convite para participar dessa audiência. Aqui, sobre o tema específico, é sempre bom lembrar que a CVM nunca se pronunciou oficialmente, seja por meio de instruções ou por voto do seu colegiado. Então, não existe uma palavra oficial da CVM, as coisas que a gente vai apresentar são opiniões do palestrante. Mas acho que eu trouxe algum conteúdo que pode contribuir bastante para o debate, para a discussão que a Casa está promovendo. Pode ir para o próximo. Então, aqui a minha apresentação vai abordar 4 temas principais. Então, o primeiro, definir o escopo da jurisdição da CVM e onde que ela se relaciona com criptomoedas. Eu vou falar um pouquinho de crowdfunding para contextualizar o tema seguinte, que são as ICOs, ou ICOs, Initial Coin Offerings, que aí sim é um tema muito pertinente à nossa jurisdição. E, por fim, eu quero falar bem rapidamente da tecnologia subjacente aos bitcoins ou qualquer criptomoeda, que são os blockchains e como eles afetam o mercado de capitais. A mesma lei que criou a CVM, a 6385 de 76, definiu no artigo 2º o que são valores mobiliários. E ali um rol taxativo de ativos como ações, debêntures, etc. Mas no inciso 9, incluso para a lei 10.303 de 2001, definiu uma outra definição, que é a seguinte: quando ofertados publicamente quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, aí está a chave para entender onde que criptomoedas ou tokens que são adquiridos ou representam criptomoedas podem ou não ser considerados como valores mobiliários, atraindo, então, a regulação da CVM. A priori, criptomoeda, do jeito que nós conhecemos, por exemplo, a mais popular, Bitcoin, não seria um valor mobiliário, porque não se enquadra nas características definidas pelo inciso 9. Mas aí não podemos levar a conclusões simplificadoras, porque, por exemplo, é sim possível registrar ativos na rede blockchain do Bitcoin que podem ter características de valor mobiliário. Então, só fazendo essa consideração, eu vou seguir na apresentação e o porquê disso vai ficar mais claro ao longo da conversa. Bom, a mesma lei que criou a CVM e definiu o que é valor mobiliário, também traz algumas considerações sobre a oferta pública dos valores mobiliários. Então, uma captação pública de recursos, a oferta deve ser registrada na CVM ou realizada de acordo com algumas regras de dispensa. Tem alguns exemplos de dispensa de registro, são ofertas públicas de esforços restritos, conforme requisitos da instrução 476, e o Act de Crowdfunding, que a gente vai falar a seguir, que também é uma modalidade de dispensa de registro da oferta, embora a plataforma de crowdfunding tenha que ser registrada. Os certificados de operações estruturadas com do hotel, por exemplo. Então, para contextualizar a esfera de atuação da CVM e dar um panorama do que é feito, o nosso papel na regulação dessas ofertas públicas, porque quando a gente está falando de criptomoeda e onde a gente vai entrar a nossa atuação, geralmente a gente está falando das ICOs ou ICOs, que são empreendedores querendo levantar capital, e muitas vezes por ofertas públicas, e a gente tem que entender como é que eles se situam nesse arcabouço regulatório nosso. Então, cumpre lembrar que o empreendedor hoje, ele, além de uma oferta pública, e aí ele sempre vai estar no arcabouço regulatório da CVM, via crowdfunding, via algum mecanismo de dispensa, ou via os mecanismos de prospecto, quando são as ofertas maiores, mas, obviamente, ele tem acesso a uma estrutura de capital de risco imenso no Brasil, que começa com capital semente,
investidores anjo, venture capital, mas geralmente aí estamos falando de colocações privadas, fora da alçada da CVM, mas para dar um entendimento de que sim, existe muito recurso para bons projetos, para bons empreendedores, mas o fato é que, principalmente para startups, existia sempre uma busca de alternativas para fazer uma oferta pública. Em empresas que geralmente eram nascentes, não tinham um histórico financeiro que justificasse crédito bancário ou crédito com grandes instituições financeiras ou investidores institucionais, e eles buscavam, sim, o mercado de capitais para fazer ofertas públicas e muitas vezes em plataformas de crowdfunding. Vou pedir o próximo. Então, cabe lembrar que no Brasil sempre foi possível fazer ofertas de crowdfunding através de dispensas da CVM, desde que o valor não excedesse um montante especificado. Mas a verdade é que essas dispensas nunca foram muito procuradas por empreendedores. E os motivos são diversos, principalmente porque os captadores, os intermediários, no caso, por exemplo, uma plataforma, não se sentia seguro pela falta de uma regulamentação. Desde quando foi feita a Instrução 400, de 2001, se não me engano, e muito poucas vezes foi buscado as dispensas para esse tipo de oferta. Quando começou, aí passaram-se 10 anos até que realmente começou a ter uma procura muito maior, porque aí a internet se desenvolveu, os mecanismos de captação via internet ou via plataforma se desenvolveram e começaram a procurar muito a CVM para entender como é que se fazia esse tipo de registro. E a resposta inicial era que poderia ser feita uma dispensa, contanto que a oferta não ultrapassasse 2.400.000, alguns requisitos na constituição da empresa, por exemplo, elas tinham que ser sempre microempresas ou empresas de pequeno porte. Mas isso não dava uma segurança jurídica para ninguém, muito menos para a plataforma, né? Porque uma dispensa, no fundo, você não tem nenhum tipo de validação do regulador para o que você está fazendo. Então, a CVM decidiu decidiu colocar em audiência pública, e hoje aprovada, a Instrução 588, que permite que tanto o emissor como a oferta não tenham necessidade de registro. O que registra, sim, é a plataforma de crowdfunding e ela vira um gatekeeper para fazer a análise dessa oferta. Ou seja, na verdade, esse passa a ser um intermediário com um nível de exigência menor em termos de prudenciais, em termos de conduta, em termos de requisitos de capital, porém com responsabilidade sobre diligências específicas na avaliação do plano de negócio, na avaliação do emissor e essas coisas. E a mesma instrução tentou facilitar um pouco o que poderia ser, o tipo de oferta que poderia ser feito, os tipos de títulos que podiam ser emitidos. E hoje, as ofertas via crowdfunding podem alcançar até 5 milhões por ano para empresas que podem ser constituídas com qualquer forma jurídica, contanto que o faturamento bruto total não passe de 10 milhões por ano. A plataforma tem que fazer o controle desses valores, tem que fazer o controle também dos investidores, porque tem alguns requisitos de renda, investimento máximo por investidor. Mas eu falo de crowdfunding para contextualizar o fato de que existe sim no Brasil já um arcabouço regulatório sólido que regra não só a oferta pública, como também emissões privadas, e os empreendedores têm mecanismos e fontes de recursos já solidificados dentro de um regramento. Mas o crowdfunding serve para contextualizar uma outra, agora nova realidade, que agora muito se fala, que são as Initial Coin Offerings, ICOs ou ICOs, como as pessoas gostam de falar, e que vem a ser, um tipo especial de crowdfunding que é realizado pela internet, também em plataformas virtuais, com algumas diferenças. Eu vou só abrir um parênteses para contextualizar. Quando a gente fala de crowdfunding, para a CVM, a gente está preocupado em falar de equity crowdfunding e investment-based crowdfunding, que são investimentos que chamam capital para empreendimento da empresa, como um título de capital, ou pode ser outro título também,
mas eu só quero diferenciar do que são muitas ofertas de crowdfunding que são para financiar algum projeto específico, a produção de algum produto, ou a produção de um evento. Isso aí não está na esfera da CVM. A CVM só quando a plataforma capta algum instrumento que pode ser reconhecido como um valor imobiliário. Então, dentro das ICOs, em alguns casos, sim, você pode caracterizar uma captação de valores imobiliários ou uma oferta pública. Eu queria, antes de falar de ICOs, eu vou contextualizar outra coisa, porque eu assisti, como lição de casa para vir aqui na audiência, a audiência anterior a essa onde o meu colega do Banco Central estava aqui, e outros participantes, e eu notei que existia uma diversidade de interpretação do que é um token, uma criptomoeda. Então, é bom comentar que o token é aquela palavra que as pessoas têm uma certa liberdade de dizer o que é, porque é uma coisa muito nova, é definição de blogueiro, é definição de mídia ou de desenvolvedores, eles têm um jargão próprio. Então, eu costumo ver token representando 3 coisas. A primeira pode representar a criptomoeda em si. A segunda pode representar uma representação digital de qualquer ativo, que para fins de registro num blockchain. E a terceira, que é um caso especial da segunda, que se refere a uma cota de um investimento que é adquirido e resgatado por uma criptomoeda. Tá? Então, tanto na definição 2 ou 3, ela pode se enquadrar como um valor imobiliário, principalmente no terceiro, porque aí você está, é como se adquirindo uma cota, uma ação de um empreendimento. Então, o investidor vai lá, contribui com bitcoins, com Ether, com qualquer outra criptomoeda e compra um token. E esse token vai dar direito a uma participação e é uma chamada pública. Então, isso não tem dúvida que passa a ser um valor mobiliário. Quando eu falei no segundo caso, que ela pode se referir a uma representação digital de um ativo, é porque hoje já se tokeniza tudo. Então, no mercado americano, a Nasdaq já comercializa alguns tokens, que são representações de cotas de empresas, bonds, o que a gente pode traduzir por debentures, lato sensu, também foram tokenizados. Então, quando você digitaliza, tokeniza algum ativo que é, por definição, um valor imobiliário, até pelo rol do artigo 2º da lei, você está, então, entrando na esfera da CVM. Mas, então, assim, voltando para os ICOs, o empreendedor vende esses tokens como direito de participação a algum projeto. Por favor, pode estar aqui. E esses tokens podem ser utilizados para acessar a plataforma de diversas maneiras, incluindo aí o voto e participação nos dividendos. Esses tokens, como o meu colega falou, foram proibidos na China, um exemplo de uma regulação um pouco mais restritiva, mas, por outro lado, eles entraram nas regras de sandbox de vários outros reguladores, como, por exemplo, Hong Kong, Singapura, a província de Quebec, no Canadá. E ali, explicando sandbox, é um termo que os reguladores usam para literalmente, caixa de areia, quando a gente é criança, a nossa mãe leva a gente para uma caixinha de areia para brincar com areia, com baldinho, não sei o quê, geralmente um quadradinho controlado, onde a criança pode aprontar as travessuras e não vai contaminar a área externa. É exatamente isso que é um sandbox no ambiente regulatório. É uma tecnologia inovadora, o regulador não quer frear, porque é importante para a eficiência do mercado, porém ele tem que sempre preservar a integridade do sistema, se preocupar com os riscos de contágio. Então, ele define um universo segregado, onde o empreendedor pode experimentar a tecnologia sem riscos para a solidez, né, para a rigidez do sistema, no nosso caso, o mercado de capitais. O gráfico, provavelmente vocês não vão conseguir ver, as barras estão muito claras, mas é o volume de ICOs global. Então, eu já vou somar o valor para vocês entenderem o que a gente está falando. No primeiro quadrimestre de 2017, mais ou menos, o total de ICOs foi de 1,2 bilhão
milhões de dólares. Não é um valor grande, mas, por exemplo, empalidece com o total do volume de venture capital. Em 2016 foi de 140 bilhões de dólares, por exemplo. Isso é importante porque a gente vai depois, no final da apresentação, falar de, por exemplo, os desafios regulatórios, mas uma coisa importante é mensurar o risco, né, do que a gente está falando, para nunca correr o risco de a gente incorrer em custos de observação maiores do que o custo da coisa observada, né? Então, ICO é uma coisa que está crescendo, está no radar da CVM, ou no Brasil o volume é mínimo, quase inexistente, a gente está falando aqui de volumes globais. E um caso interessante de ICO, eu também optei por citar, por mencionar aqui, foi porque na última audiência foi citado o caso DAO, DAO, Decentralized Autonomous Organization, um caso emblemático. Foi uma captação de 150 milhões de dólares, que previa exatamente uma captação em tokens, em Ethers, comprariam tokens que seria a participação desses investidores em projetos de investimento com distribuição de resultados. Através desses tokens, por meio de smart contracts, eles teriam direito a voto para decidir em quais projetos esse fundo ia investir, e fariam também um resgate do investimento e interessantemente, conseguiram um mercado secundário importante em várias exchanges do mundo e principalmente na América do Norte. Isso chamou a atenção do regulador. Bom, primeiro chamou a atenção o caso DAO, porque foi um sucesso, foram 150 mil dólares captados, mas infelizmente tinha um bug no sistema, alguma coisa no código que permitia um hacker desviar 50 milhões de dólares do endereço. Aí foi a primeira, assim, a primeira coisa a ser notada, e eu não quero entrar na discussão da tecnologia, o que foi feito, por que aconteceu, mas o fato é que chamou a atenção de vários reguladores e principalmente da SEC, que viu que essa oferta tinha sido bem dispersa no mercado americano, propagandeada no mercado americano, e principalmente os tokens acharam um mercado secundário nas exchanges que eu digo, as virtuais dos Estados Unidos. E eles se pronunciaram e, conforme eu falei, não tinha dúvida de que os tokens eram valores imobiliários. Eles chamaram para si, como alçada regulatória, decidiram não sancionar, mas desde então alertaram que qualquer tipo de ICO deveria, sim, ser objeto de uma consulta com eles, porque, como eu falei, depende muito da característica. Tem ICOs que podem não ter nada a ver com valor imobiliário e tem ICOs que são valores imobiliários. E eu queria também, aproveitando a chance de conversar com vocês, falar uma coisa um pouquinho diversa do ICO, porque ICO, a gente definiu, pode ser valor imobiliário, está registrado numa plataforma blockchain, traz riscos à regulação, a criptomoeda, que não é um valor imobiliário, não é com a CVM, tem também grandes desafios regulatórios, porém, por trás dessas tecnologias, a tecnologia subjacente, que é o blockchain, um registro distribuído, é uma tecnologia interessante que traz outras inovações, outras possibilidades para o mercado de capitais. E é por isso que eu escolhi uns 4 slides para conversar com vocês e conversar dos desafios regulatórios. Bom, aí mesmo. O que são registros distribuídos? São sistemas que permitem que partes que não necessariamente confiem umas nas outras formem e mantenham consenso quanto à existência, estado e a evolução de um conjunto de fatos compartilhados. Então, o que os blockchains querem resolver são problemas de reconciliação. Porque hoje, cada organização mantém o seu próprio livro. Esse livro pode ser o livro razão, ou pode ser um registro de transações financeiras, pode ser um registro de ativos, como a antiga CETIP, adquirida agora pela B3. Então, ele quer ser assim, o que acontecia antes do blockchain, ou que, na verdade, hoje, né, o mundo de hoje. Cada organização mantém o seu próprio livro e registra a sua visão
sobre as posições em relação aos seus clientes. E essa duplicação leva a uma inconsistência, porque a partir de as empresas transacionam, em cada empresa, cada parte tem o seu próprio registro, você acaba chegando em inconsistências e que leva a uma reparação de erros bem dispendiosa, porque o resultado disso é um processo de reconciliação. Só peço para que o senhor possa ser um pouco mais sucinto, eu vou prorrogar aqui o tempo em mais 5 minutos, tá? Então, para que a gente possa... Então, eu posso... eu vou, então, parar de correr os slides e vou comentar o... Então, eu chamei a atenção para o blockchain porque é uma tecnologia que traz potenciais benefícios para o mercado de capitais e financeiro, principalmente de custos, e traz desafios regulatórios diferentes. Por quê? Porque ele traz uma resposta para um outro problema, porque o Bitcoin ele tentava responder um problema, né? Como eu faço a transmissão de titularidade de um ativo, no caso uma criptomoeda, sem censura de uma autoridade central. Enquanto que o blockchain ele traz uma outra, apesar de ser a mesma tecnologia subjacente, ele traz a resposta a um outro problema, que é como resolver problemas de conciliação ou como chegar a um consenso de um estado de um registro. Né? E isso, não, assim, muito provavelmente, ele não dificulta a regulação, mas facilita, porque ele, teoricamente, é um mecanismo de prevenção de fraudes e de dar transparência para aquelas transações. Né? Então, é com isso que eu encerro, só para a gente tentar só definir o escopo regulatório de cada item aqui e entender que, quando a gente fala de blockchain, nem sempre a gente está falando de um mecanismo sim, é sempre um registro de um ativo digital, nem sempre um valor imobiliário e nem sempre com aquele objetivo de ser incensurável, como é o Bitcoin. Eu agradeço a extensão do tempo. Eu que agradeço ao senhor Jorge Alexandre Casara, representante aqui da CVM. E concedo agora a palavra por 20 minutos ao senhor Rossello Lopes, representante da CoinBR. Obrigado, deputado Lucas. É um prazer estar aqui com todos na mesa. É minha segunda participação. Eu vim aqui, eu acho que há cerca de 2 anos atrás, falar sobre o mesmo tema. E é bom que a gente tenha esse tipo de discussão. Eu estou nesse mercado de blockchain ou moedas digitais ou criptomoedas, como todo mundo conhece, desde 2013. Hoje, a minha empresa ela representa talvez o maior volume de negociações da América Latina. Nós somos a maior empresa de negociação e de mineração. Nós geramos a moeda no país vizinho, no Paraguai. O motivo que a gente gera lá é que o custo de energia elétrica do Paraguai é infinitamente mais barato que o custo de energia elétrica do Brasil. Eu até me pergunto como é que uma energia elétrica de menos de 1 centavo por quilowatt chega para os brasileiros a 25 centavos de dólar por quilowatt. E os cabos de transmissão de Itaipu para o Brasil não é de ouro, então eu não consigo entender o porquê do custo tão alto. Mas a gente minera lá. Hoje nós estamos talvez entre as 10 maiores do mundo em mineração, tanto de Bitcoin como de Ethereum, entre outras moedas que nós mineramos. A CoinBR, a minha empresa, nós somos a única na América Latina a trabalhar num modelo completamente diferente do que o mercado nacional opera, que é com exchanges. Na verdade, nós somos uma exchange e as outras são uma plataforma de compra e venda, de trading, que é o que se chama de trading platform. Essas plataformas de trading, você tem os usuários colocando ordens de venda e os usuários colocando ordens de compra, onde o usuário que está vendendo não sabe quem está comprando. E a exchange é a controladora, né? A empresa que está controlando isso, participando, ele vai participar do momento da transação, né? Quando acontecer, ele vai ganhar a comissão dele por estar intermediando isso, né? A CoinBR trabalha diferente. Eu busco o comprador, acerto o preço com o comprador e entrego vou buscar o vendedor. Então, eu tenho quem está comprando e vou buscar o vendedor no mercado. Eu posso usar a empresa do Paraguai como vendedora também.
Tenho contratos com mineradores fora do país, onde eles vendem moedas no país e compram de volta, eles usam a minha plataforma para eles mesmos fazerem trading. Mas o meu modelo de negócio, o cliente ele compra o Bitcoin diretamente, ele não vai ter que pagar preços diferentes por quantidades diferentes, é sempre o mesmo preço. Além da gente ser a única empresa brasileira a ter feito uma carteira onde pode guardar os Bitcoins. E o usuário pode usar para pagar coisas, para comprar coisas. Então, hoje, por exemplo, a gente pode pagar luz elétrica, a gente pode pagar água com Bitcoin, com Dash, com Ethereum, com Zcash e outras moedas que a gente venha colocar na plataforma. Então, além de tudo, a gente está desenvolvendo possibilidades. Possibilidades das pessoas que, por exemplo, mineram Bitcoin com a gente, poder pagar o colégio da filha com o que a máquina minerou no Paraguai. É o princípio da inteligência artificial para fazer com que a máquina pague pelo serviço. Então, a gente já está avançando, caminhando para isso. É claro que é um mercado completamente desafiador, né? Da última vez, eu coloquei isso, tem que haver um controle, é uma tecnologia extremamente poderosa. Então, aquele episódio que todos nós vimos aí de 51 milhões, se ele tivesse em Bitcoin, a Polícia Federal jamais saberia onde está. Então, tem que ser realmente regulamentado. Isso, o Bitcoin ainda facilitaria um pouco, talvez até poderia ter uma noção para qual IP foi, para qual carteira foi, mas jamais saberia quem é o dono. Se fosse Zcash, que é uma outra moeda, ou Monero, jamais saberia quem fez, quando fez e para onde foi. Eu mesmo fui vítima de uma situação como essa, quando, há uns meses atrás, sequestraram a minha esposa e o resgate foi pedido em Monero e Zcash. Felizmente não deu certo, porque se tivesse dado certo, o sequestro nesse país ia voltar a ser extremamente lucrativo. Então, existe uma grande preocupação, não só de nós que somos operadores dessa tecnologia, que negociamos todos os dias, até mesmo para ter pelo menos uma direção para onde a gente vai. Por exemplo, hoje não existe nada dizendo que eu sou obrigado a pedir o nome da pessoa. Hoje, na nossa plataforma, eu peço somente o e-mail. É óbvio que eu aviso para a pessoa, se você perder a sua senha, se você perder o seu PIN, não tem como eu te mandar de volta, porque eu preciso saber quem é você. Eu tenho usuários na nossa plataforma, onde ele colocou o nome dele de Tio Patinhas, com o e-mail tiopatinhas@gmail. E aí ele perdeu a senha. Ele vai ter que me mostrar um RG chamado Tio Patinhas, porque senão eu não vou dar o Bitcoin dele. Então, a gente não pede nada porque não existe nada dizendo que eu sou obrigado a pedir. Outra coisa que nós interpretamos nós recebemos TED. Então, está o nosso pessoal do COAF aqui, o órgão, o banco, a instituição que mexe com o dinheiro no país é o banco. É o Itaú, que eu tenho que processar o Itaú para manter minha conta aberta. É o Bradesco, que eu tenho que processar o Bradesco para manter minha conta aberta. É o Sicredi, que eu tive que processar o Sicredi para manter minha conta aberta. Se esses bancos encerrarem minha conta, eu tenho que fechar minha mala e ir embora do país, e trabalhar em outro país. Talvez vou deixar algumas centenas de pessoas desempregadas. Mas esse tipo de ter uma regulamentação norte para poder ajudar faz bem. Então, a gente vê, quando um cliente transfere dinheiro para a minha conta, quem deu a conta para esse cliente é o responsável pelo dinheiro dele. Eu não posso ser responsabilizado por um TED que foi feito do Bradesco para a minha conta do Itaú. Ou pior, ver o gerente do Bradesco ligar para mim e perguntar quem é o cliente que fez uma transferência de Bradesco para Bradesco. Eu acho que ele não sabe nem o nome dele para ele estar fazendo uma pergunta dessa para mim. Então, o responsável pelo dinheiro é quem deu a conta para ele. Então, eu acho que tem que haver pelo menos uma direção para dizer, olha, CoinBR, vocês têm que pedir sim o nome, vocês têm que pedir o CPF, vocês têm que pedir, porque é uma tecnologia extremamente poderosa, ao ponto de eu poder mandar 10 milhões de reais num piscar de olhos e vai lá para o Paquistão, para pagar por uma bomba, para pagar para um terrorista. E ninguém jamais saberia quem foi, porque eu sei que eu vendi Bitcoin para um e-mail, e esse e-mail mandou para uma carteira que eu não sei de quem é. E se essa carteira usou um Bitcoin Mixer, piorou. Se ele usar um Zcash como protocolo para deixar anônimo, pior ainda. Então, a gente tem que ter certos controles. Talvez a comunidade de Bitcoin vai estar me xingando,
demais por conta disso, porque eu sou a favor de uma regulamentação, mas, ao mesmo tempo, me preocupa a privacidade e o excesso de regulamentação. O Brasil é muito conhecido pelo excesso de regulamentação. E o Brasil também é conhecido por leis de 1901, né? Talvez Dom Pedro I que fez, e ela é válida até hoje. E ela não foi reescrita nos moldes da evolução da tecnologia, ou até mesmo das pessoas. Então, a gente precisa melhorar muito isso. Hoje, no Brasil, a movimentação mensal é de 500 milhões de reais mês em compra só de Bitcoin. Tá? Se eu colocar as outras moedas que são negociadas na nossa plataforma, a gente está falando de aproximadamente anual entre as exchanges e a CoinBR, a gente está dizendo em algo em torno de 5 bilhões de reais por ano, que é movimentado em criptomoeda. Talvez esse valor não seja tão expressivo, mas a evolução dele, eu acredito que no próximo ano não seja mais 5 bilhões e talvez sim 500 bilhões. A gente está vendo crescimento em escala logarítmica. Todos os países que têm exchanges, a China agora está completamente em cima do muro, primeiro proibiu as ICOs, agora vai proibir operações de over-the-counter, que são compras diretas no balcão com Bitcoin. Ainda não proibiu as exchanges, mas está em vias de proibir as exchanges. Mas não vai resolver o problema do peer-to-peer, onde é o maior volume de negociação de Bitcoin. Quando um usuário vende direto para um outro usuário, quando um minerador que minerou Bitcoin, ou minerou Ethereum, ou minerou Monero, vende para outro usuário. E isso até tem que tomar um certo cuidado desses usuários, porque já aconteceu de marcar o encontro num shopping center e a pessoa ser assaltada e roubarem os Bitcoins dela. Então, mas hoje já está melhorando, as pessoas marcam encontros dentro do banco para isso não acontecer, está evoluindo. Mas o maior volume mundial hoje está em peer-to-peer. Então, não adianta pensar só tentar regulamentar só uma coisa, a gente tem que pensar no geral. E como eu falei aqui, regulamentar a tecnologia é quase que impossível. Porque, por exemplo, se a gente falar, não, vamos regulamentar ICOs no Brasil. Ok, mas a ICO está sendo oferecida na Groenlândia. Eu vou comprar Bitcoin e mandar para a Groenlândia. Então, a autoridade local, ela perde completamente a força disso. Então, realmente é muito difícil. Eu acho que é um debate, para ser honesto com todos, talvez em 15 anos, conhecendo o Brasil, a gente possa ter um rascunho de uma legislação boa. Eu acho que o primeiro passo tem que ser dado para as exchanges terem um controle. Veja bem, eu atendo o meu cliente dentro do que a lei manda eu atender. Eu não vou captar informações do meu cliente, onde eu vou ter que ser responsável por ela, sendo que a lei não me obriga. Então, eu tenho que, até porque amanhã, se esse cliente fala, por que você está com uma cópia do meu RG no seu banco de dados e você foi hackeado? Eu vou responder um processo por isso. Então, eu prefiro evitar esse processo. Então, tem que existir regras. E essas regras, infelizmente, hoje, elas têm o fato de não ter regras, ela tem atrapalhado muito ao ponto do banco encerrar minha conta porque ele acha legal ou porque talvez eu vou ser o maior competidor dele. A gente sabe, os bancos, eles morrem de medo dessa tecnologia, eles morrem de medo do Bitcoin. Talvez o departamento de lavagem de dinheiro do banco seja o mais preocupado com isso. Porque hoje não se fazem, no Brasil, eu pelo menos nunca ouvi alguém que faça lavagem de dinheiro com Bitcoin, porque o preço brasileiro é 12% a 15% mais caro que o exterior. Então não tem muito sentido o cara pegar Bitcoin daqui e mandar para fora. Mas a gente vê bancos como o HSBC lavando milhões e milhões e milhões para o cartel de drogas mexicano, e aí ele é multado em 1,2 bilhões de dólares, mas está tudo bem. Então, se a gente tivesse a tecnologia de blockchain, seria fácil pegar isso. Seria fácil monitorar uma carteira, seria fácil entender para onde foi e fazer todo o tracer disso. Então, os bancos estão preocupados, sim. Eu imagino que a parte mais preocupada do banco é o departamento de lavagem de dinheiro, e vamos ser bem honestos, todos eles têm. E eu acho que a tecnologia da blockchain, ela bem regulamentada e bem cuidada, ela tem muito a colaborar, como sistema de votação, como sistema de registro de patente. Isso é uma guerra mundial, o registro de patente. Até hoje a gente vê empresas registrando nomes de empresas grandes nacionais no exterior. Quando a empresa vai para o exterior, já existe o nome registrado. Com a blockchain, isso resolveria. É público, está em poder do povo.
Um outro exemplo claro de transparência. Imagina se as lojas aceitassem Bitcoin ou criptomoeda, ou amanhã o governo brasileiro decidisse fazer uma criptomoeda e na porta da loja tem a carteira de Bitcoin que todos os impostos daquela loja estão sendo pagos. Ou uma obra pública, onde ao invés de falar, olha, está sendo destinado para essa obra 8 bilhões de dólares, está lá colando a carteira aonde qualquer um pudesse consultar. Então, toda essa transparência é graças à blockchain. Contratos intra-companhias internacionais, usando contratos inteligentes, seriam muito mais rápidos, muito mais eficientes. Os próprios bancos poderiam executar transações usando contratos inteligentes com muito mais eficiência e, quem sabe, até eliminar os altos custos que o SWIFT traz, que são transferências intrabancos. Então, a tecnologia ela só está caminhando. Eu acho que tem muito que melhorar. Eu imagino que daqui quase ninguém deve ter Bitcoin ainda. Quem não tem Bitcoin, eu recomendo que tenha Bitcoin. Em janeiro desse ano, a moeda custava R$3.000 e hoje ela está custando R$15.000. Eu não conheço nenhum investimento no Brasil que possa dar esse retorno. A previsão do Bitcoin, por exemplo, para 2020, o previsto é de R$100.000 a unidade, o preço dele no Brasil. Eu não sei se o óleo vai chegar a esse preço, ou o petróleo, ou quer dizer, o ouro. Então, realmente é uma grande ferramenta de investimento. Eu estou falando só do Bitcoin. Existem, no meu ponto de vista, existem 3.000 moedas no mercado. 20 com valores realmente que são consideráveis. Empresas como a Ripple, que tem um token próprio, a gente tem Monero, a gente tem Zcash. Felizmente, a minha empresa, a gente teve a possibilidade de colocar 5 moedas digitais e vamos colocar outras 3 ainda esse ano para que o usuário possa utilizar. Eu vou encerrar por aqui, eu vou deixar para que usem o tempo para fazer perguntas. Eu estou disponível para responder qualquer tipo de pergunta que seja relacionado à tecnologia. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e espero que os nossos legisladores ou quem venha a fazer uma regulamentação para isso, primeiro entenda o que é, copie modelos de países como o Japão, que criou um sandbox para isso, que tem ajudado e tem participado, que não faça o que os Estados Unidos fez. Criou uma lei que ninguém usa, onde o camarada que criou a lei é um consultor para empresas que querem entrar dentro da lei que ele mesmo criou. Eu acho que, no mínimo, esse sujeito ele devia ir para a prisão, porque ele fez isso. E as empresas todas saíram de Nova York, ou quem não saiu de Nova York é incrível, os funcionários são do grupo que criou a lei. Mas foi coincidência. Então, eu deixo aí para todas as perguntas que venham a ter, façam as perguntas, que eu acho que é importante todos conhecer o que a tecnologia é possível. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Rossello Lopes, representante da CoinBR. Ao tempo que agradeço as valiosas contribuições à discussão do tema, concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, o deputado Áureo. Senhor presidente, cumprimentar o senhor Antônio Carlos Ferreira, o senhor Jorge Alexandre, o senhor Rossello Lopes. Vou direto às perguntas. Primeiro, responder a todos que nos assistem pela internet, pela TV Câmara, todos que estão tendo a oportunidade de acompanhar o nosso projeto de lei em debate, que nós não queremos aqui dificultar a moeda digital, as moedas virtuais no país, mas sim dar tranquilidade e acesso a essas moedas aos usuários. Nós entendemos que não precisamos aqui dificultar o acesso criando regulamentações de países que não funcionam, mas sim copiar modelos como o do Japão, que tem sido já considerado modelos positivos por todos os debatedores que encontramos aqui na comissão, que tivemos a oportunidade de fazer o debate, que coloca como modelo de exemplo de regulamentação importante para ser discutido e ser implantado no nosso país. Mas eu quero, rapidamente, para que a gente possa esclarecer e ajudar a gente fortalecer esse debate, perguntar, já teve a oportunidade de discutir com o COAF é totalmente contra a regulamentação.
o COAF não considera moeda, o COAF não reconhece a moeda na última audiência pública, não sabe nem que existe Bitcoin, não acha que só tem uma moeda. Mas o senhor Antônio Carlos, recentemente o presidente do COAF disse ser contrário à regulamentação do mercado de moedas virtuais. Essa posição permanece do COAF ou tem alguma mudança, senhor Antônio, desse quadro, conforme a discussão tem ampliado, ou se existe alguma mudança já no COAF de algum conceito de moedas digitais virtuais? Mesmo que tenha sido criados para contornar o sistema financeiro tradicional e regulado, os senhores não acham que seriam benéfico para os consumidores e investidores nesses sistemas virtuais a regulamentação e a chancela pública? A regulação lhes daria um impulso e maior disseminação e ainda implicaria também custo de transação. Hoje a gente tem um sistema que está totalmente aberto, um sistema que as pessoas têm aplicado, tem se valorizado, crescido de forma assustadora, e a gente não vamos citar todas as moedas que tem transitado hoje, mas se a gente for pegar pelo menos o Bitcoin, a valorização é absurda, é uma moeda muito popular hoje já no mercado, e eu queria saber a opinião. Apesar da crise econômica, a expectativa é que a movimentação de Bitcoin se multiplicará por 3 e chegará a 1,3 bilhão no país, segundo os dados do portal BitValor. Por construir arranjos de pagamento de potencial e relevante em construção, os senhores entendem que é necessária a regulamentação? Os senhores consideram que o mercado de moedas virtuais pode ser lesivo aos consumidores? Por quê? Por ser algo sem precedentes, a própria classificação do Bitcoin já é um desafio em si. Em qual classe de ativos deveríamos enquadrá-los? Seria o Bitcoin uma moeda ou uma commodity? Ou um pouco de cada? Mesmo sendo valores imobiliários, as moedas virtuais, mesmo não sendo valores imobiliários, as moedas virtuais não deveriam ser compatíveis com a regulação no âmbito do direito do consumidor, do funcionamento do sistema financeiro nacional ou ainda da proteção de investidores em valores imobiliários lastreados em moedas virtuais? Se não há nenhuma autoridade responsável, como podemos nos resguardar de possíveis problemas? Como que a CVM vê essa questão da moeda? É um ativo, não é um ativo? Como é que você enxerga essa questão do dia a dia do Bitcoin? A gente tem visto no Brasil um país com alguns problemas de corrupção. Há poucos dias, encontrado num apartamento 51 milhões de reais. Rastreado porque achou o dinheiro. Se fosse uma transação em Bitcoin, acredito que não conseguiria achar os 51 milhões. O grande problema para tirar o dinheiro do Brasil é você viajar com ele, pegar esse dinheiro, colocar numa mala e transportar ele para outro país. No Bitcoin, você bota ele digital, vai no outro país e saca ele num caixa 24 horas, transformando numa corretora, o que é virtual, para papel, sacando em dólar. E aqui a gente pode fazer essa pergunta, aqui é quem tem a CoinBR aqui, que tem esse entendimento. Breve, vamos ter no Brasil máquinas que você vai pegar e vai sacar em R$1, já tem disponível que você pega lá, saca em real o seu Bitcoin. Como é que vai funcionar isso? O perigo eu pergunto COAF, de evasão de divisa, lavagem de dinheiro, será que a gente não vai ficar atento a isso, vai fechar os olhos e vai deixar isso acontecer de forma tranquila ou a gente vai trabalhar isso de forma clara? O COAF não reconhece na última audiência pública, mas a Receita Federal já bota no imposto de renda para você declarar quantos Bitcoin tem. Se não é uma moeda, se não reconhece, como é que você pede para no imposto de renda declarar quantos Bitcoin você possui? Eu não estou conseguindo entender essa relação, por isso a gente está convidando o ministro Meirelles para a gente conseguir esclarecer isso no Brasil. O Ministério da Fazenda tem que dar essa clareza, porque como é que a Receita pede o que você tem em Bitcoin se o COAF não reconhece essa moeda? A gente tem que esclarecer
isso para a população. Então, nós estamos muito preocupados, nós queremos ampliar, facilitar, dar acesso à moeda. Em nenhum momento, onde que o Estado se mete, tem problema. Acho que o grande problema do projeto é que ela tem um inimigo número 1, que são os bancos brasileiros. Esse é o grande problema, por isso tem uma força contrária muito grande. Os bancos trabalham contra. Tenho certeza que essas moedas vieram para ficar, vão ser grande atrativo de investidores, não só brasileiros, mas investidores mundiais. Os bancos estão com os dias contados, né? O blockchain, ele é esse papel e isso vai facilitar. Os cartórios vão ser primeiros, exterminados nesse dia a dia, mas isso é uma realidade mundial, não é uma realidade brasileira. Então, nós vamos ter que conviver com isso, estar preparado para o futuro. Nós, quando falava em internet, ninguém achava que a internet teria esse potencial que tem hoje. Se falava em telefone, quando falava em mensagem, era o avanço da mensagem. Hoje em dia, ninguém fala em mensagem, ninguém fala em telefone, só fala em WhatsApp. E daqui a pouco não vai ser mais WhatsApp, hoje as pessoas falam em vídeo, daqui a pouco tem uma coisa mais moderna, e a velocidade da tecnologia está aí. Então, eu fico nessas perguntas só para facilitar o dia a dia e facilitar. E todas essas empresas que estão minerando estão fora do nosso país, muitas delas no Paraguai e no Uruguai, onde está concentrada ao entorno do Brasil, as mais perto, por causa da questão do custo de energia elétrica, da facilidade de recolhimento. Então, queria só para a gente facilitar o debate e colocar na nossa comissão, para que a gente possa avançar nesse tema e o que o COAF e a CVM vê desse problema. E a pergunta fica direcionada a todos, só uma pergunta específica que eu fiz ao senhor Antônio Carlos, mas o resto é para todos. Muito bem, deputado Áureo. Vossa Excelência, como sempre, muito preciso nas suas colocações. E obedecendo à lista de inscrições, concedo a palavra por 3 minutos ao primeiro orador. Deputado Júlio Lopes, vai querer fazer uso da palavra? Não havendo mais oradores inscritos, concedo a palavra, as considerações finais. Convido o senhor Antônio Carlos Ferreira de Souza a fazer uso da palavra. Para responder, a gente podia colocar também das considerações, mas pode ser. Bom, deputado André Amaral, deputado Áureo, tivemos aqui na última audiência, acho que na Comissão de Defesa, acho que citei isso. A discussão preliminar era sobre moedas virtuais e milhagem, né, nesse mesmo contexto. O COAF apresentou basicamente o que eu estou apresentando agora, ou seja, nós acompanhamos sim o tema das moedas virtuais no GAFI, desde 2013 pelo menos. O GAFI terminou um trabalho, a gente citou isso naquela ocasião, em 2015, que faz um diagnóstico sobre esse mercado de moedas virtuais, em que apresenta, também falei isso na minha fala aqui, o posicionamento de vários países, como estão tratando. Isso não é pacífico no mundo inteiro, tem países que estão regulamentando, outros que estão com dificuldade, mas todo mundo está discutindo o tema. O GAFI também, assim como nós, naquela audiência e hoje também repeti, apresentamos algumas preocupações que inclusive foi compartilhadas aqui pelo colega da COINBR, que é do mercado, e também pela CVM, relacionadas a risco do negócio, que é inerente a qualquer negócio. E nesse negócio há uma preocupação, sim, nossa, mas não contrária, porque o COAF ele não tem, eu citei isso na minha fala, o poder de regulação do COAF é subsidiário, então ele regula, no artigo 14 lá da lei, quando não tem um órgão regulador próprio. Aqui, o espírito, desde a primeira audiência do deputado Áureo, é exatamente encaminhar o assunto para que se ache uma identificação tanto do regulador como da matéria a ser regulada. Os pontos que a gente trouxe na outra discussão, também apresentados agora, é que esse negócio novo, há 2 momentos em que claramente é possível se identificar uma possibilidade de regulamentação, que é onde você troca o mundo real pelo mundo virtual ou vice-versa. E um outro mecanismo que são os blockchains, que são basicamente custodiantes, ou o livro-razão dessas transações todas. Isso tudo também é de conhecimento nosso. Ocorre, entretanto, que essa não é a matéria de competência regulatória do COAF. Porque, de novo, o artigo 14 diz que a gente regula quando não tem regulador próprio. E na discussão, lá atrás, e hoje também, inclusive está encaminhada no projeto, a discussão passa pela discussão sobre os facilitadores de pagamento, a Lei 12.000
865. E também citei aqui que, no nosso entendimento, se o espaço regulatório for aquele e que o encaminhamento vai se amadurecer por esse conhecimento recíproco do tema, é preciso que a gente aloque essa regulamentação de uma forma definitiva. A Lei 12.865, ao mesmo tempo que determina, dá poderes para o Banco Central regulamentar a matéria de facilitador de pagamento, ele insere o parágrafo 4º, em que o Banco Central ele pode definir no mercado quem é ou não facilitador de pagamento. Imagine moedas virtuais, eu posso ir lá olhar, não, isso aqui é moeda virtual, e porque a partir de um determinado valor, para mim é moeda virtual, é o que diz lá o parágrafo 4º do artigo 6º da lei. E aquilo que ele não reconhecer como risco para a regulação, fica solto no mercado. O que nós defendemos é que seja, se tiver um regulador, se o Brasil definir pela regulamentação, essa é uma decisão soberana nossa aqui do Congresso, com a participação de toda... Por favor, doutor. Deixa eu ser mais específico. O COAF, ele continua contrário à regulação. Não, o COAF... Porque, vamos supor, ou ele já começa a ser favorável à regulamentação. Então, deixa eu ser claro, o deputado. O COAF, mesmo naquela audiência, ele não disse que era contra a regulamentação. Até porque o COAF não... Ele só não reconhece. Não reconhece porque ela não está regulada. O COAF só pode reconhecer para a matéria de atuação dele aqueles setores que estão no artigo 9 da lei, que é onde ele atua, os setores que comunicam para ele. E como é que você vê essa questão da Receita Federal colocar no imposto de renda para você declarar quantos Bitcoin tem? Pois é, essa é uma função tributária. Ele deve ter o Código Tributário que amparou, mas não é na lei de lavagem que ele colocou. A Lei 9.603, ela traz o artigo 9º, uma lista, inclusive, está sendo alterada. Não, então, aqui. Mas só para a gente, porque a gente não recebeu nada específico do COAF, é isso que dificulta até o nosso trabalho, eu vou até fazer esse pedido para a gente ampliar o nosso debate. O COAF, na realidade, ainda não tem um entendimento fechado. Não, porque todos nós estamos discutindo, não é isso? Tá, mas vamos supor, o COAF, ele entende o seguinte, o COAF está esperando ver o que o Congresso vai tomar de posição. Não, e ele tem, é isso que eu quero concluir, deputado. Nós temos a visão, o presidente falou isso na época, o único momento favorável que nós entendemos razoável para regular, inclusive foi dito aqui pelo quem é do mercado também, na hora da troca, que é o que ele falou, quando eu compro, quando eu vendo Bitcoin. Não é possível, o COAF não ver como viável, isso também foi falado aqui, exceto que apareça uma alternativa que nós não conhecemos, a regulamentação da tecnologia de mineração de Bitcoin. O presidente falou isso aqui na outra audiência. Agora, se eu estou comprando o Bitcoin, eu estou fazendo um câmbio ali, vamos imaginar. O COAF não... Mas acho que a gente tem dois momentos. Primeiro momento, a gente tem que saber se a gente quer regular. Não, depois a gente vai ver a forma que a gente vai regular no Brasil. Então, eu acho que a gente tem que chegar ao entendimento assim, não, vamos regular. Então, aí vamos entender qual é a melhor regulação para ser implantada no Brasil. Aí se cria um grupo de estudos junto com o Banco Central, o Ministério da Fazenda, com a AFPRA. Acho que a gente tem que avançar nesse entendimento, porque daqui a pouco o tempo está passando. Eu até, eu tive aqui na outra audiência que nem ocorreu, e eu ouvi que a gente era contra. Isso até me causou espécie, porque o presidente não falou que era contra a regulação, até porque nós estamos discutindo o processo. Eu acabei de dizer aqui que no grupo da ENCLA, que participa todos os órgãos do Estado, inclusive a Câmara e o Senado tem assento lá, as duas diretorias, está com ação em andamento discutindo a matéria moedas virtuais. O COAF é moderador do debate no dia 21. Nós estamos discutindo com todo o Estado, todo mundo, numa ação coordenada pelo Banco Central, onde participa todo mundo, exatamente para achar o encaminhamento. Então, obviamente, o COAF não poderia dar uma posição, e eu repito o que o presidente disse, o que eu entendi que ele passou aqui, a tecnologia, e foi dito aqui pelo Rossello, é complexo demais regular a tecnologia, e não é a proposta aqui. Agora, regular o momento da troca, que é o encaminhamento, está se transformando em facilitador, não é porque ser contra nem a favor, é preciso ter a proposta. E nós acompanharemos. Ficou claro isso? Assim, só para deixar claro, o COAF não é contra. Ficou, eu acho que a gente tem esse entendimento claro do dia a dia, eu acho que a gente tem que fazer. Sabe qual é a grande preocupação? É que a gente tem entendimentos que as moedas virtuais, ela não depende do Brasil. É um mercado mundial. Vai crescer. Se a gente não conseguir, e aí a gente foi até um pouco criticado no começo da discussão, se a gente não trabalhar uma proteção para o consumidor brasileiro, os bancos brasileiros vão engolir o consumidor brasileiro. É isso que eu queria todos que nos assistem na internet entender.
se nós não protegermos aqui os investidores de moedas virtuais, proteger aqui quem está investindo nessas moedas digitais, virtuais no Brasil, quem está investindo em Bitcoin, conhecendo essa tecnologia, daqui a pouco, quando ela crescer um pouquinho mais, os bancos vão fazer uma pressão e vão tentar atrapalhar esse mercado no Brasil. Tem que ter clareza disso. Lógico, mas... Eu tenho certeza que a força do banco é muito grande. Você vê pelas matérias que estão nessa casa. Os bancos aqui não perdem uma. A cobrança de juros do cartão de crédito, o que faz com o consumidor brasileiro, a cobrança do cheque especial, a inflação cai, os juros caem, o banco ganha mais dinheiro. Então a gente tem que ter clareza. Tem que ter uma força-tarefa do Ministério da Fazenda. Tem que ter uma força-tarefa de proteger quem está nesse mercado, de dar tranquilidade no investimento, e o Brasil não dar um passo para o atraso. Seguir na direção que o mundo está seguindo, andar com a tecnologia, copiar regulações que funcionam como a regulamentação do Japão, criar um grupo de estudo que dialogue com o Japão, ter coisa que funcione para ser implantada no país. Não dá para andar na contramão. Então, essa é a sugestão que a gente está fazendo aqui. Avançar, não retroceder. E não ficar sendo um sistema que trabalha para os bancos brasileiros. Não ficar na mão do sistema bancário. Claro. É isso que a gente quer aqui, nesse projeto, discutir e não ficar aqui refém dos bancos brasileiros. Só para concluir, deputado, enfim, essa própria ação da Estratégia Nacional, que contempla todos nós, todos os órgãos do Estado, ela já é uma iniciativa definitiva de que o Brasil está sentado discutindo a matéria. Então, a gente não pode ter essa dúvida. O país está dedicando esforço com um grupo que contempla todos os órgãos para opinar sobre a matéria e discutir exatamente para dar subsídio de regulação ou não regulação. Enfim, um componente técnico é esse grupo da ENCLA. Ainda só para concluir, então é esse o contexto da regulamentação e é esse o contexto que o COAF falou. E de novo, acho que foi muito boa, obrigado pela oportunidade, porque eu tenho certeza que não foi, e isso não pode ter dúvida, que o COAF não tem nem esse papel de ser contra ou a favor da regulação, que esse é um objeto de autonomia do país, não é o COAF que é contra ou a favor. O que a gente traz, o próprio estudo do GAFI, eu citei aqui há pouco, ele traz esse mercado como um mercado novo e que traz benefícios, sim, para o consumidor. O próprio GAFI reconhece isso e a gente está sentado lá. Mas traz também, no escopo dessa novidade, algumas abordagens de risco, que inclusive foi apresentada aqui pelo mercado e pelo próprio representante da CVM, que é de comum de entendimento a todos, que nós temos que nos preocupar na hora de tratar a matéria, apenas isso. Presidente, deixa eu pedir... Até desculpa a todos os participantes, tem uma votação importante na Comissão de Reforma Política. Bitcoin para fazer o financiamento público, né? Nós estamos ainda atrasados nessa questão, porque ainda não regulamentaram. Ainda não, mas vai ter, se não tiver cuidado, vai ter muita gente sendo financiada pelo Bitcoin aí, né? Eles querem botar bingo, mas eu quero pedir desculpa, mas nossa equipe está toda acompanhando todas as respostas, eu vou pegar todas as respostas, estamos fazendo um debate de várias audiências públicas, para formatar nossas ideias. Eu quero agradecer aqui a oportunidade do debate, agradecer a todos os debatedores. Eu acho que é importante avançar nesse tema, deixar minha posição clara para todos que nos assistem na internet. Queremos avançar muito, tenho certeza que isso é o futuro mundial. São moedas que o banco não possa controlar. Isso é um avanço mundial, isso não tem mais... Já pensou, só de não ter que usar banco é uma alegria, né? Esse negócio de cheque especial, cartão de crédito, esses juros, ninguém aguenta. Então, isso é alegria mundial, né? Alegria do Brasil, alegria mundial. Obrigado pela participação, mas a nossa equipe vai acompanhar todas as respostas. Obrigado. Eu que agradeço, deputado Áureo. Vossa Excelência, Antônio Carlos... Essa que era a pergunta mais objetiva, só queria deixar essa visão, já tinha passado antes. Até me chamou a atenção essa coisa desse entendimento do contrário, porque não é bem o escopo nem da discussão. Se abrir uma discussão, tem as comissões, os fóruns adequados, nós estamos inserindo em todas delas, é lógico que a gente está participando do processo de construção. Então, acho que isso é importante, esse entendimento, e o COAF está lá à disposição. Entende, sim, que o próprio GAFI, ele traz essa inovação como uma possibilidade de melhoria da relação dos clientes com o mercado, mas também alerta para os riscos.
coisa que o faz para todo e qualquer negócio. Isso é da natureza, vai sair um negócio novo. O nosso papel, o mundo tem que fazer isso, é uma reflexão sobre os riscos, para ver, como disse o colega da CVM, se o custo de observância, às vezes, não fica maior do que o observado. A gente precisa sempre ter esse olhar. Mas acompanhamos as discussões e sempre sobre a ótica restrita da prevenção à lavagem de dinheiro e nesse caso, nem sequer da regulação da atividade. Eu acho que a atividade é matéria de discussão para quem for regular, e me parece que o encaminhamento aqui aos facilitadores, acho que já é um bom começo para as discussões. Alertamos para as questões da identificação de quem vai comprar ou vender esse tipo de negócio e para o acesso do Estado como controle aí para todos os fins, de quem tem, de quem comercializa e quais os estoques, fluxos e estoques desse negócio. E ao alertar para isso, nós não estamos apontando em nenhuma medida, nenhum conceito contraditório. E assim um papel que a nossa função lá, que a Lei 9.613 nos delegou. Enfim, quero agradecer, tem algumas questões, acho que já passei por elas. Nós entendemos que a questão não foi tratada aqui, mas envolve milhagem. Sinceramente, nós também falamos isso, o presidente falou isso, que nós não entendemos muito a milhagem como isso, mas pode ser uma deficiência nossa do conhecimento do negócio. Nós entendemos mais uma relação cliente-consumidor. Você já está mais presente na vida do brasileiro? Mais presente, enfim. E queria deixar aí o COAF à disposição para continuar essas discussões, chamá-los também para a discussão que está acontecendo na ENCLA sobre esse mesmo tema, que é a Estratégia Nacional, e tenho certeza que ao final sairemos com um bom produto, né, que é a melhoria da relação de negócio aí para o cliente, para o consumidor, mas sobretudo também com segurança jurídica, com segurança de negócio também para todos nós. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Antônio, e aproveitando que atingimos o quórum para deliberar, passaremos agora à apreciação do único requerimento. Apresento o requerimento de número 10 de 2017 do senhor Áureo, que requer que seja convidado o ministro de Estado da Fazenda, senhor Henrique Meirelles, para discutir o cenário atual e o futuro das moedas virtuais como arranjo de pagamento. Consulto o plenário se há algum deputado que deseja encaminhar contra a matéria. Não havendo, vamos à votação. Aqueles que aprovam o requerimento permaneçam como estão. Os que não aprovam se manifestem agora. Aprovado. Aprovado o requerimento de número 10 de 2017 do deputado Áureo. Dando continuidade, passo a palavra ao senhor Jorge Alexandre Casara. Obrigado, deputado. Está funcionando. Eu vou invertendo um pouquinho a ordem das perguntas. Ok. Começando pela pergunta de qual classe de ativo, a CVM não se pronunciou, é um estudo interno da casa, está sendo debatido, mas pelo que na minha palestra eu deixei bem claro que em várias espécies de tokens lastreados em criptomoedas são sim valores mobiliários, caem na alçada da CVM. E, bom, aí a segunda pergunta dele, ele falava se é necessária a regulamentação. No âmbito de valores mobiliários, no momento não, porque, como eu expliquei na minha apresentação, já existe um regramento suficiente para todo tipo de oferta pública, desde o crowdfunding, que é aquelas menores, até algumas possibilidades de dispensa, como as ofertas maiores que tem que seguir o regramento via prospecto. Então, o regramento para valores imobiliários parece que está pronto. É claro que o mundo não é perfeito. Hoje em dia, essas ofertas, o Initial Coin Offerings, são ainda muito pequenas no Brasil, não apresentam um risco, são monitoradas, mas vai chegar o dia que a CVM vai ter que se pronunciar, pelo menos para esclarecimentos. Então, geralmente, a CVM faz esses esclarecimentos via um ofício circular, onde ela soluciona dúvidas do mercado, dos investidores, sobre aspectos do regramento dela que ficam abertos. Então, só por dar um exemplo, se a gente já tem hoje uma instrução que trata de equity crowdfunding, vamos supor, por hipótese, e eu não vou dizer que isso vai ser feito, mas por hipótese, defina-se que pode sim usar criptomoeda para fazer um investimento em crowdfunding via plataforma.
a CVM provavelmente vai ter que se pronunciar em aspectos dessa captação, como, por exemplo, se o investimento vai ter que ser transformado em reais antes de virar um título de investimento, ou se você vai poder trazer, a plataforma, no caso o emissor, vai poder captar em alguma criptomoeda e investir em criptomoeda, pagar dividendos em criptomoeda, ou se tudo vai ter que ser convertido em real antes, se vai existir essa nova classe de ativos onde vai estar custodiado. Pode estar custodiado numa rede aberta, tem que ser uma rede permissionada, são vários aspectos que têm que ser discutidos, mas hoje me parece que o regulamento da CVM, no que concerne valores imobiliários, está fechado. Uma outra pergunta do deputado, se é lesivo ao consumidor, não. Se houver, obviamente, se houver aderência a todo esse regulamento da CVM que eu acabei de explicar. Ele perguntou assim, no plano do direito do consumidor, eu não me sinto confortável para falar de direito do consumidor, não sou especialista, é um campo do direito especializado. Eu peço desculpas, que eu não posso responder. Me comprometo, se houver algum requerimento da casa, eu posso me comunicar depois com a Raquel, via e-mail, colocar algum especialista da CVM. Eu acho que isso responde às perguntas do deputado. Se tiver, bem, eu ficarei feliz em responder outras dúvidas. Algum deputado tem mais alguma pergunta? Deputado Rodrigo Monteiro. Chegou aí? Ok, obrigado. Não, presidente, nós só chamar a atenção, na realidade nós estamos diante de uma situação de tecnologias disruptivas, né? Eu acho que aí nós estamos, esse é o grande desafio. Eu estava vendo aqui, tem alguns artigos agora que o blockchain invadiu, Bitcoin invadiu o sistema de saúde americano, na relação de pagamento de consulta, exames. Então, as moedas virtuais, elas estão... E o próprio blockchain como uma tecnologia de segurança de transações, né? Então, esse tema que o deputado Áureo coloca nesse projeto de lei é extremamente importante. Acho que o Brasil tem que se deparar com isso. Nós temos que discutir se regula, se não regula. Às vezes, como é que a gente regula a velha mão invisível do mercado e como é que a gente regula algo que está cada vez mais, digamos, nas redes sociais. Então, isso está diante de temas, por exemplo, recentemente nós nos deparamos com esse tema aqui de outra abordagem, que é a questão do Uber, né? Então, nós tivemos que discutir, debater como é que a tecnologia que hoje é uma empresa que não tem nenhum carro e, ao mesmo tempo, mobiliza todos os carros do mundo em torno de um aplicativo da internet. E isso está chegando agora à área financeira com essa questão, e eu acho que esse tema merece esse debate necessário. Acho que tem muita coisa a ser discutida, debatida, e só queria chamar a atenção para isso. Eu acho que esse requerimento que foi aprovado agora merece, então, depois a gente ir debatendo aqui na casa esse tema. Eu só chamo a atenção, eu trabalho um pouco nessa área de saúde, TI, e como essa é uma área que a gente agora está discutindo o tempo todo, esse tema está entrando, né, cada vez mais. Nós estamos discutindo a uberização da saúde. Ou seja, como cada vez mais você vai ter a uberização da saúde que chegou, a Uber que chegou como uma mobilização, a garantia da mobilidade urbana, ela vai chegar agora na saúde. E essas moedas virtuais vão ser cada vez mais presentes nesse campo e no modelo assistencial nosso. Então, eu entendo que é fundamental que a gente debate e discuta esse tema aqui na casa. Chama a atenção nesse sentido. Concordo com o deputado Dorico. E fechando nossa audiência pública, com a palavra o senhor Rossello Lopes. Bom, eu vou responder algumas coisas que o deputado Áureo colocou. A primeira, que é uma preocupação dele, uma delas, que eu acho que é pertinente a mim, é o fato da gente poder ter a possibilidade de ser o nosso próprio banco, né? E as possibilidades que o mercado traz. Existem, a Tecnisa, através da CoinBR, hoje ela já consegue vender parte do apartamento dela que eles vendem, e ser pago em Bitcoin. Então, se a gente for imaginar para investimento estrangeiro no país, é extremamente rápido.
extremamente eficiente e não teria que passar por um banco onde cobraria altas taxas e teria toda uma morosidade no processo. Então, eu acho que isso aumenta demais as possibilidades para o Brasil, mas tem que existir um pouco de proteção, né, também ao consumidor, que é uma coisa que o deputado Áureo mencionou. Está aí o maior motivo que eu sou um dos favoráveis a sempre ter um controle, de poder controlar. Eu não tenho nada contra nenhuma startup, até porque uma das startups mais conhecidas do mundo, a Apple, começou numa garagem de uma casa, e hoje é essa potência que é. Mas quando a gente está lidando com uma tecnologia que é o da blockchain e Bitcoin, eu tenho uma preocupação muito grande em deixar meus Bitcoins numa empresa que tem 2 garotos que começaram ontem. E esses 2 garotos estão movimentando 3, 4 milhões de reais por mês, e eu não sei se amanhã, se eles forem hackeados, faço o quê? Eu vou na Nossa Senhora Aparecida do Norte e peço para os meus Bitcoins de volta? Não dá. Ou ligo para Satoshi Nakamoto? Então tem que ter um pouquinho de proteção ao consumidor, mas, de novo, sem frear a tecnologia, sem frear o avanço. Falando que o nobre deputado disse aqui, da tecnologia blockchain, a blockchain poderia, pura e simplesmente, registrar todo o meu histórico médico. O remédio que eu tomei, quando eu tomei, porque eu tomei, em qualquer lugar do mundo, qualquer médico teria acesso a isso. Mas, de novo, o fato dessa tecnologia estar dessa forma, a gente tem que se preocupar com a privacidade para que não seja acessado por qualquer um. Hoje a gente vive um mundo onde de Facebook, de Instagram, tudo isso, a nossa vida é colocada na internet de forma aberta. De novo, eu passei por isso, eu fui vítima disso. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito, muito, muito grande. Então, ter um modelo de sandbox, que foi o que o nosso amigo da CVM falou, eu acho que é o caminho, e é o caminho certo. Chamar as principais, ter uma tarefa, ter um grupo aí para executar uma tarefa, para trazer um modelo de negócio do futuro. Outro ponto que o deputado Áureo mencionou, para remessas, né? Hoje, se eu for utilizar empresas de remessa de dinheiro, por mais que seja uma coisa muito pequena, caro, demorado. Vou dar um exemplo para vocês, claro, que aconteceu conosco. Uma senhora, uma costureira do interior de Santa Catarina, precisava comprar 10 botões da China, que dava 10 centavos. O câmbio custava $150 para ela comprar os 10 botões. Porque ela não paga com cartão de crédito, ela não tem cartão de crédito internacional. Ela não consegue. Graças ao Bitcoin, ela conseguiu comprar os botões, lá da China. Em questão de alguns minutos, o chinês recebeu o pagamento dele. Então, possibilidades como essa tem muito a crescer no nosso país. E, por fim, isso foi um exemplo de remessa que eu dei. A remessa pode vir tanto do Brasil para fora, como de fora para o Brasil. Existem muitos brasileiros trabalhando no exterior que pagam altíssimos custos para poder enviar o dinheiro para os parentes no Brasil. Altíssimos. Por exemplo, o Western Union, o preço médio do Western Union no mundo é de $120. Esse é o seu preço médio. E não importa o quanto você vai enviar. Então, se você tiver que enviar $20 para uma emergência, você vai pagar 120. Não tem sentido isso. Se você for num banco fechar um câmbio, e é um valor pequeno, pode esquecer. É muito complexo. Tá? E, por fim, que o deputado mencionou, a questão de mineração, que hoje é feita no Paraguai e Uruguai, também é uma grande preocupação mundial, até por conta de consumo de energia elétrica, o alto consumo. A gente paga muito de energia elétrica no Paraguai e está crescendo. Pessoas comuns estão investindo em máquinas que estão minerando e, acreditem vocês, a máquina está pagando a conta de energia elétrica dele do Brasil, a máquina está pagando a escola do filho, a máquina está pagando a pensão alimentícia para a ex-mulher. O ponto bom é que, pelo menos, ele não tem que lidar mais com a ex-mulher, é a máquina que lhe dá, né? Porque ela que está pagando a pensão, se ela reclamar, manda ela falar com a máquina. Então, a gente está vendo a evolução do negócio. E eu acho que a gente tem que caminhar, sim, para uma regulamentação muito bem feita. E eu espero que ela seja feita. Só para defender o nosso amigo do COAF, na primeira audiência pública, o presidente do COAF, cerca de um mês depois, me convidou a ir no COAF para discutir com os técnicos do COAF, para explicar melhor o que era o mercado de criptomoedas. Então, mostra o interesse de um órgão que está ali para
cuidar de lavagem de dinheiro, que já está preocupado. A gente deve mandar para o COAF por mês cerca de uns 40 e-mails com situações que a gente acha que pode ser de lavagem de dinheiro. Então, existe uma preocupação, tanto do nosso lado, que eu acredito como COAF, mas eu gostaria de fazer um apelo para que a gente tivesse uma regulamentação para tirar o poder financeiro dos bancos. Porque o poder que esses caras têm é tanto que eu não conheço na história mundial nenhum dono de banco, nenhum presidente de banco tenha sido preso por lavagem de dinheiro. Nem mesmo quando se lava milhões e bilhões, ou como 51 milhões que aparece num apartamento, de certo ele não imprimiu aquele dinheiro, ele saiu de algum banco ou saiu da Casa da Moeda. Então, alguém deu aquele dinheiro para estar lá no apartamento. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma impressora que imprime uma nota tão perfeita como aquela. Mas eu faço um apelo para que protejam as empresas que estão começando. A gente sofre demais com a pressão dos bancos. Eu tenho 3 processos na justiça para manter minhas contas abertas. Isso custa dinheiro, e muito dinheiro. Então, eu faço um apelo, presidente, para que a gente venha discutir mais vezes e eu estou disponível sempre que me chamar. Doutor Rossello, nós agradecemos as suas ponderações, agradecemos a todos os convidados, a Câmara Federal agradece as explicações, é sempre uma satisfação recebê-los em nossa casa. E consulto se há mais algum parlamentar que queira fazer uso da palavra. Acho que a Câmara faz vanguarda discutindo essa matéria importante, uma matéria recente, uma matéria nova, e muito me orgulha de ver essa casa avançando nesse tema antes que ele chegue de fato, antes que ele seja já é uma realidade, mas antes que ele esteja no dia a dia. Apesar de que a gente já tem aí as milhas, já tem o Bitcoin muito falado, mas ainda há muito se avançar e a Câmara fazendo vanguarda, se preparando e preparando o país para que essa realidade ela entre cada vez mais no dia a dia do brasileiro. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, convoco para o dia 20 de novembro de 2017, quarta-feira, às 14h30, em plenário, oportunamente informado, com a seguinte pauta: audiência pública e deliberação de requerimentos. Esta audiência está encerrada.